Lefi é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Eu quero usar um tema que é o jugo de Jesus. E nós estaremos falando sobre o jugo e jugos desiguais. Estaremos falando essa mensagem, vamos dividir entre duas partes. E vamos usar como tema Mateus 11, 28 a 30. E o nosso tema vai ser o jugo. E a palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estáis cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então o nosso tema é o jugo. Essa vai ser a parte 1 desse tema. E a recomendação, em primeiro lugar, é vinde a mim. É o nosso dever para estabelecer, para receber os benefícios oferecidos ao que precisa do alívio dessa opressão que pode ser no físico e no espiritual. Também na área familiar, na área profissional, pois em todas essas áreas sofremos as aflições desse ataque luciferiano. Como já expressei, esse cansaço que pode ser no físico e no espiritual. O segundo ponto de recomendação é tomai sobre vós o meu jugo. É receber, obter uma responsabilidade para um aprendizado. E a referência dele é a qualidade manso e expressiva de atitude e humildade. Como é isso? O coração aí representa o pensar, o agir, o falar, quando precisa. É como ele refere, ser tardio no falar e rápido no pensar. Já o manso e humilde faz duas referências de atitude do dever desta qualidade. Como é isso? Prudente como serpente, simples como pomba. Ainda que esses dois animais tenham a representatividade, uma do Espírito Santo, a outra da maldade, mas ele, como Criador, ele sabe o que está fazendo a referência, como eu já expliquei, que é a mente que não se converte, que é o nosso cérebro, que significa o nosso coração. Para que termos um maior entendimento, entrarmos nessa profundidade, como eu já expressei, o jugo era uma peça de madeira usada para atrelar o boi à carroça, ao arado, ou uma canga, que significa o aparelhamento, igualar, para andarem juntos e não separados. E o arbítrio ou autoridade, o arbítrio é uma decisão dependente apenas da vontade. É uma autoridade que temos nesse direito de escolha, que foi o convite, vinde a mim. O jugo pode ser vinculado à submissão ou à obediência, como pode ser uma sujeição imposta pela força ou a autoridade. Significa também a opressão, né? Como já anteriormente falei, representa a garantia de um degolamento. O jugo é um domínio espiritual, como já expressei, que é uma pessoa dominada pelos seus próprios problemas, como doença, enfermidade, vícios, problemas financeiros, familiar, como eu expressei, e tantos outros problemas que precisamos estabilizar para que não tenha domínio perturbador
mas para nós aprendermos a controlar e a conviver, a aceitar, e depois desse equilíbrio, poder agir com sabedoria. Esse é o aprendizado de Jesus como bom pastor, né? E para a gente entender que o Espírito Santo de Deus é que doutrina o nosso, para termos esse controle, para não ficarmos desqualificados nesse estado depressivo ou agressivo, que é o agir das nossas ações, ou no falar, ou de pensar, que oprimir, né? E essa ação luciferiana, ele quer nos aliviar dessa escravidão espiritual, pois o jugo é o regime social também de sujeição do homem, de uma utilização de uma força exploradora para os seus fins econômicos, como nós somos vitimizados, como as propriedades privadas que estão escravizadas, hoje não só na área financeira, política, como já me referi, mas somos cobaias, refém dessas experiências laboratoriais que globalmente estamos vivendo essa pandemia, que hoje é disseminada. E quando ele disse, tomai sobre vós o meu jugo, o que Jesus está querendo dizer, porque o jugo dele é suave, o fardo é leve, não é uma imposição autoimposta, mas é um refrigério, um abrigo, um refúgio, para não termos o jugo desigual também na parte espiritual, dessa desigualdade, como está em 2 Coríntios 6:11, até o versículo 18, que ele fala que sociedade há entre os filhos das trevas e os filhos da luz, os filhos de Deus com os filhos de Belial, que concórdia tem a imundícia e a malignitude exacerbada humanamente, que é a depravação, da degradação moral e espiritual no homem, que ainda tem o DNA do pecado adâmico, que precisa ser liberto, limpo, como Jesus quer purificarmos. Como já disse, somos reféns espiritual segundo a Bíblia, que nos últimos tempos, essa ação imperativa luciferiana, ela dominaria a governabilidade tecnológica, ainda que por mais avançada, o homem convive e está vulnerável. Essa decadência na convivência do pecado, como coar uma mosca e engolir o camelo. Talvez muito não entende o porquê. Eu sempre, nas pregações, eu prismo pelo dom de discernimento. Por quê? Em primeiro lugar, julgo desigual, social, casamento, num namoro, num relacionamento, na espiritualidade, e também o relacionamento de caráter, que é na presença de uma pessoa e na ausência outra. São as influências de amizade, de me contaram, me disseram, eu soube. Porque existe julgo desleal entre cristãos, que é uma política também organizada por tal grupos em suas relações administrativas. O julgo desigual é uma união espiritual errada entre um crente e o descrente, que não há essa compatibilidade. O julgo desigual é a excepcionalidade grupal organizada dentro das agremiações denominativas, que espiritualmente chamamos de igreja, pois isso ele manda examinar as escrituras. Por quê? Ainda que dizem, ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união, vai haver essa falsa recepção e orientação de comunhão. Nem sempre uma reunião tem união.
porque vai haver essa decepção, dessa rivalidade, competitividade, da inveja, o ovacionamento de querer estar em eminência e evidência. E assim, pois, quando ele diz, vinde a mim, aprendei de mim, para termos esse procedimento de comportamento, não da ação luciferiana, mas estarmos firmes e não refém, mas tendo uma atitude cristianizada. É o que ele nos diz, é o que ele nos orienta. E será que todos estão dentro dessa formalidade? Ele diz, quem não toma a sua cruz, não segue após mim, não é digno de mim. Ou seja, não segue após mim, não segue regra, ouve e não escuta, é sem responsabilidade, não gosta de compromisso. Então, não ser digno, não merecer respeito, não merece admiração, não é leal, não é íntegro. E quem segue está imune, é responsável, é digno de toda a qualititude, que são os frutos do Espírito Santo, os dons espiritual, como a responsabilidade de um exemplo, de uma pessoa excelente, tornando-se inigualável, pois esse é o jugo de Jesus. Então, essa primeira parte reflexiológica dessa mensagem, para você ter o entendimento. E vou adentrar dentro da segunda parte da mensagem. Na segunda parte, como ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados ou oprimidos, eu vos aliviarei, como está em Mateus 11, 28, já lemos. Jesus deixa claro que somente o seu jugo traz alívio e descanso aos oprimidos. Somente ele que, diante dessa mensagem de Jesus, reconhece que está cansado, oprimido e aceitam a sua oferta. Aí vão obter o alívio. O convite, vinde a mim todos que estão oprimidos, eu vos aliviarei. Porque serão aliviados todos quanto tomarem sobre si o jugo de Jesus, conforme anteriormente eu já falei. Ou seja, todos que se sujeitam, submete ao Senhor. Não ficar refém à ação luciferianizada, mas a atitude cristianizada. Todos os homens estavam sob o jugo do pecado. Por quê? Por serem descendentes de Adão. Uma vez que todos nasceram em sujeição do pecado, como no Salmo 51, eis que em pecado fui formado e me concebeu minha mãe, como diz o versículo 5. É por isso que o apóstolo Paulo disse, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Isso está em Romanos 3, 23. E a condição de sujeição, ou seja, o jugo ao pecado, é proveniente da queda de Adão, pois o pecado entrou no mundo e por causa da sua ofensa, como está em Romanos 5,12. E de igual modo, somente através de Jesus, o último Adão, o Adão do céu, é possível aos homens receber o dom da justiça. Romanos 5,17. O pecado entrou por um homem e também por um homem ele saiu. E é a condição que Jesus nos dá de nos aliviar. É que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É o alívio. Então entendemos que Cristo é o último Adão para libertar dessa condição da sujeição do pecado, pois todos que aceitam o convite por fé, que é o vinde a mim, recebem esse poder para serem de novo feitos filhos de Deus. Ou seja, em sujeição a Deus, como João 1,12. Mas todos quanto recebeu, deu-lhes o poder, o direito, novamente, de serem filhos de Deus, conforme
o apóstolo Paulo nos orienta, os cristãos, para continuarem firmes na nova condição adquirida em Cristo, aquele que está em Cristo Jesus, conforme já falei em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é, não voltando a se submeter à servidão do pecado na condição de filhos da ira, da desobediência que estava em Adão. E a palavra estais, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou. Não vos tornei vos colocar debaixo do jugo da servidão, como diz a palavra de Deus em Gálatas 5:1. O jugo de Jesus é suave, porque não envolve trabalho pesado. Como é isso, pastor? Porque esse é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Essa gratuidade dele, como está em 1 de João 5,3, ele nos oferece esse benefício sem que nós tenhamos que fazer algum sacrifício, porque já foi feito através do seu Filho Jesus. E o amor de Deus é revelado aos homens. É Cristo, o homem que precisa crer nele, pois esse é o mandamento de Deus. Como João 6,29, ao que crê em mim, não demanda esforço da parte do homem, pois Deus é quem trabalha para aqueles que neles confiam. Isaías 64,4 vai dizer que desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. E o livro de Apocalipse diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então o jugo da servidão do pecado, proveniente da queda de Adão, é um peso, pois promove cansaço e opressão para os filhos da desobediência de Adão. Não há liberdade, são reféns, ficam vulneráveis, e todos eles nasceram em sujeição do pecado e vivem para o mundo sob a pena de que lhes foi imposta, foi a morte. E livrar todos dos medos da morte, que está sobre toda a vida, dessa sujeição, dessa servidão, como a palavra de Deus em Hebreus, você pode conferir 2,15, né? Somente aquele que estavam sujeitos ao jugo do pecado sentiram medo da condenação da morte, que é o que foi a sentença, e creram que a morte de Cristo pode aniquilar quem tinha o império da condenação, que vocês sabem que é o diabo. Entraram para o descanso prometido por Deus, como Hebreus 2,14, livrar do medo da morte e da condenação eterna, para receber os dois jugos. Ou seja, um jugo é proveniente da desobediência de Adão, o outro jugo é proveniente da obediência a Cristo. Então é uma opção de escolha, né? Livre-arbítrio, como falamos. Um ponto bem forte é o que está em Romanos 5,19. Por quê? Como pela desobediência de um só homem foram todos feitos pecadores, e assim pela obediência de um serão todos justos, justificados. Adão em Cristo, né? Há dois jugos, a humanidade se submete. Não sabeis vós que vos apresenta por servo, lhes obedece, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado, ou para a morte, ou da obediência para a justiça, conforme já citei, Romanos 6,16, o que não pode ser confundido com o fardo de Jesus. A sujeição a Cristo, ou tomar o jugo de Cristo, é o mesmo a obediência à fé. Uma vez o convite que é dado, vinde a mim, é uma das maneiras de Cristo manifestar-se aos homens, conforme a palavra de Deus diz em Isaías 55, de 1 a 3, e agora
já sabemos que o jugo. Resta saber o que é o fardo. Ele diz que levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e pela sua pisadura nós fomos sarados. Pois atam os homens fardos pesados, difíceis de suportar, que a religiosidade desse âmbito espiritual, que eles nem com o dedo querem colocar, como se refere em Mateus 23, versículo 4, né? Hoje a escravidão religiosa não é diferente, que eles colocavam em posição e eles mesmos não cumpriam as leis de Deus. Jesus ensinou aos seus discípulos e à multidão que a doutrina dos que se assentam no lugar de Moisés, eram os escribas e os fariseus da época, consistia somente, em mandamento e regra pesada, que nem mesmo eles, conforme já falamos, eles idealizaram e não cumpriam, mas como está ali a atitude que eles tinham, nós não podemos ter. Nós não podemos ter esse comportamento. Os escribas e fariseus estavam efetuando quando ensinavam a ficarem infectados, porque as leis dos profetas, conforme profetizou Isaías, porque o Senhor disse: pois esse povo que se aproxima de mim, honra-me só com a boca, com seus lábios me honra, mas o coração o afasta para longe. O termo é para não seguirem mandamento, mas seguir instruções humanas de uma escravidão religiosa e espiritual. Os líderes de Israel não compreendiam a mensagem da lei e andavam errado na visão, tropeçando-se no juízo, como Isaías 28:7. É por isso que ele não havia nada de bom do que ensinavam em suas mesas, que é o alimento que serviam o povo. Era um vômito e imundiça, que o mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. E a palavra de Deus diz que a justiça do homem é como um trapo de imundiça. Era o que eles exerciam. Os líderes de Israel não compreendiam essa mensagem, mas andavam tropeçando no juízo. Estavam, na realidade, debaixo dessa condenação. A alma que pecar, essa morrerá. Tudo que o homem plantar, ele colherá. Tudo que ele semear, ele ceifará. Foi o que aconteceu com a nação. Pela desobediência e a rejeição do convite, vinde a mim todos vós, o povo não quis, e até hoje muitos padecem religiosamente. E por causa desse erro de líder de Israel, Deus anunciou por intermédio de Isaías que haveria de falar pelo povo de Israel em uma língua, na época que foi utilizada o grego, que seria dito: esse descanso está no refrigério. É o que Isaías 28, 14 a 16, os líderes de Israel não quiseram dar crédito e tropeçaram na pedra de esquina, que é Jesus, o firme fundamento. Quando Pedro fez aquela revelação: quem diz ser o Filho do Homem? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele fala sobre essa afirmação, sobre essa pedra, sobre essa palavra edificarei a minha igreja. O ensinamento dos escribas e fariseus consistia somente em mandamento e regra de homem, Hoje, como é um fardo pesado que impõe um sacrifício que trazia somente um peso, que hoje as barganhas dentro das denominações agremiativas, que é a atuação, infelizmente, do ser humano querer barganhar com Deus, e ele promete nos dar a vida eterna, não é carrão, mansão, não é essa condição que o homem está requerendo,
Mas a palavra de Deus diz: pensai nas coisas do alto, não nas terrenas. O qual disse: esse é o descanso, dai descanso ao descanso e o refrigério. Porém não quiseram ouvir, não quiseram receber. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será um mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, e um pouco aqui, um pouco ali. Como é isso, pastor? Vão caindo para trás, ou seja, quebram-se, enlaçam-se e são presos, como está em Isaías 28, 12 e 13. Jesus recomenda aqui os seus ouvintes a fazerem tudo que os escribas e os fariseus dissessem, mas para não proceder conforme os seus hábitos, as suas obras, porque eles mesmos impunham um jugo pesado e ele nem com os dedos, ou seja, as atitudes dele, eles também não demonstravam ser exemplares.